Olá, pessoal. Está começando mais uma edição do Cheque Mate, né? O seu programa, a sua companhia de toda sexta-feira, com reprise na segunda. Hoje nós temos a presença de um designer, um pioneiro na sua área. Ele é João Dias. Seja bem-vindo, João. Um prazer contar com a sua presença. Obrigado pelo convite. E o design agradece a esse espaço. Pois é, o designer, essa área que é tão rica, que é tão polêmica, né, que está ali próxima da publicidade, mas não é publicidade, está próxima da arte, dialoga com a arte, com a engenharia, com tantos ramos, né, do conhecimento humano. A gente vai falar bastante sobre isso. E para participar dessa conversa, dessa entrevista de hoje, nós temos os seguintes comunicadores: Laís Fernandes e Frank Aleixo, Manuel Adalberto e Érica Oliveira, Renato Vasconcelos e Jéssica Mafra, Felipe Lima e Caio Andrade. Eu lembro, para quem quiser mandar críticas, sugestões, comentários, nós estamos no Twitter com o @checkmateTVU. Eu também estou no Twitter, né? @RuiComunica. Mas e aí, vamos saber um pouco mais da trajetória de João Dias? Nascido em 1958, em Natal, o filho de comerciante João Dias de Oliveira demonstrou desde cedo sua vocação para o marketing ao criar marcas para a empresa de sua família. Após sua formação em design industrial, em 1981, foi convidado a atuar como designer nas indústrias de alimentos São Brás e, em 1983, tornou-se diretor de desenvolvimento de produção da Brasinox. Ensinou e foi orientador de pesquisa em cursos de graduação nas áreas de artes, de design, publicidade e de comunicação. Fundou o estúdio JDD e atualmente trabalha com design de produtos aliado ao marketing para empresas natalenses. O entrevistado do programa Checkmate de hoje é o designer e publicitário João Dias. É uma área inovadora, né? E eu fico imaginando, ainda hoje é uma área que atrai muita curiosidade, que as pessoas têm certa dificuldade em delimitar bem, mas eu fico imaginando como era quando você começou no design. Como é que você foi atraído por essa área? Você já tinha uma visão do que era? Já conhecia bem? Já tinha uma Primeiro, vamos lembrar o seguinte, é uma área inovadora há 100 anos. É uma profissão que tem 100 anos. Né? Só que no Brasil é muito recente, nós só temos 50 anos. Mas 50 anos é muito, né? Tem profissões tantas mais novas. Né? Eu descobri um curso de design na Paraíba, por acidente. Na verdade, eu me sinto vocalizado para o design desde sempre. Só que eu não sabia o que era design. Eu queria ser designer e não sabia o que era. Existem tantos e tantos que não sabem o que é e talvez queiram ser. E a Universidade Federal da Paraíba foi o segundo curso do Nordeste a ser criado. E o primeiro curso específico na área de design de produtos, que naquela época era desenho de produtos. E eu fiz essa opção de ir para esse curso, em 1978. A sua família já estava envolvida com a atividade comercial, né? Comercial, e eu tenho um irmão também engenheiro mecânico, que era uma área muito próxima a design de produtos. Né? Assim como engenheiro civil está próximo à engenharia, à arquitetura, né? A engenharia mecânica está muito próxima ao design. Pergunta. João, como o design influencia o cotidiano das pessoas e, digamos, como ele influi no processo criativo? Vamos primeiro lembrar, continuando a história, sobre inovação e novo. Né? O curso de design jamais vai envelhecer, a profissão de design jamais vai envelhecer, porque nós precisamos estar sempre inovando. Né? Todos os processos de inovação no mundo, seja na área de medicina, ou na área de engenharia, ou na área comercial, prescindam da participação do design, porque o design é essa pessoa que vê o futuro, ou tenta antecipar um pouco o futuro. Steve Jobs era um designer, ele antecipava o futuro, mesmo que ele não tivesse a formação como tal. Pensava no que as pessoas poderiam usar. Poderiam vir a precisar. Né? Eu digo muito aos meus clientes, olha, você está falando sobre o hoje e sobre o ontem, mas eu tenho que pensar o seu futuro, o seu amanhã. Então, por isso é que nós influenciamos. Porque, às vezes, um resultado de design, você pode até achar estranho como consumidor, ao primeiro momento. Mas depois você vai dizer, mas é legal. Porque aquele cara que projetou, pensou o que você talvez já pensasse, já quisesse, né? E você não tivesse deixado aflorar esse desejo. Né? Que a Apple fez isso muito bem. Faz isso muito bem. Uma pergunta.
João, você observou durante a sua trajetória, foram quase 30 anos de profissão, todos os avanços técnicos que houveram em todos os meios, enfim. O que você avalia que mudou desde a época em que você começou até agora? Como foi essa adaptação? Como foi esse processo? Também cabe na continuação da resposta, né? As coisas eram muito diferentes, mas fazíamos as mesmas coisas, né? Imagina, hoje você pega um computador e ele traça todas as tangências, todas as concordâncias geométricas que nós fazíamos com compasso, né? Usávamos compasso, calculadora científica, né? Compasso, lápis. Quando eu ensinei, eu fui mostrar como é que desenhava, as pessoas ficaram... Como é que se conseguia desenhar um A, se hoje eu só faço digitar um A? Nós fazíamos. A diferença é que nós levávamos muito mais tempo para fazer, e principalmente para refazer, porque design é uma coisa que é refeita várias vezes, até chegar a uma quase perfeição. Então, naquela época, nós trabalhávamos com papel, lápis. Eu sou dependente de lápis, eu não consigo falar sem ter um lápis na mão. Parece brincadeira, né? Prancheta, iluminação, era desenhando. Mas é a mesma coisa que você faz com o monitor. Eu não tive tanta dificuldade, né? Eu migrei para a informática em 1993. Foram 10 anos após eu ter me formado. Formei em 83, né? Que é exatamente 30 anos, fechado. No início, o que é que eu fiz? Eu vou trabalhar logo com o computador, não adianta eu ir migrando, eu vou imediato. Fechei prancheta, joguei lápis fora e fui trabalhar com o computador. Primeiro projeto eu apresentei já com o computador, desenhado no computador. Agora, se você imagina o desenho até hoje, foi trash. Eu não sabia o que eram camadas, que para vocês é uma facilidade hoje em dia, eu não sabia o que eram camadas, saía sobrepondo, mas fiz o material, né, e utilizo até hoje, não tenho dificuldades. Mas eu tenho inúmeros colegas que até hoje não usam nenhuma ferramenta eletrônica. A gente vai voltar a falar dessa coisa da tecnologia. Uma pergunta, Ivan. Olá, João. Você se formou já há bastante tempo, né? E, assim, era o início do design no Brasil. Então, nessa época, já foi difícil você se introduzir num mercado que ainda não era conhecido, ainda não era amplamente utilizado assim, e como até hoje ainda tem esse problema, assim? Não foi, continua sendo muito difícil, né? Quando eu me formei, o design no Brasil tinha 20 anos, né? Hoje o design no Brasil tem 50 anos, mas é muito difícil ainda. Está na vida das pessoas, mas elas não sabem exatamente o que é. As pessoas né? usam, mas não sabem exatamente qual é a nossa função, né? Principalmente no mercado como Natal. Alguns colegas meus disseram, você cometeu um grande erro. Qual foi meu grande erro? Ter voltado para Natal. Porque meus colegas foram para centros industrializados. E eu disse não, sempre idealista, apaixonado pela cidade. Eu quero voltar para Natal para que as pessoas saibam o que é design. Então você voltou mesmo assim para tentar Lógico, provocar essa curiosidade. Eu tive opções de trabalho. E entre as opções de convites, eram numa indústria, uma Brasinox, que produzia fogões de cozinha industriais, era a maior do Brasil. Quer dizer, eu estava em Natal e ao mesmo tempo na maior do Brasil na sua área. E eu vim com todo o prazer e tudo mais, mas o mercado não sabia o que era aquilo, com certeza. Pergunta. João, acredita que o atraso nessa formação profissional atrasou também o desenvolvimento industrial da cidade? Não só industrial, como também o nosso mercado, né? Eu não consigo ver muita coisa. O que acontece é o seguinte, as pessoas sempre imaginavam que design está relacionado à indústria mecânica, propriamente, indústria pesada ou semi-pesada. E o design está muito relacionado com a indústria do turismo. Eu não tenho dúvida que o turismo anda patinando porque não se investiu tanto na área do design como um todo da história, tá? Então, o curso de design é fundamental. Em 1983, 85, a Inglaterra estava passando por uma grande crise quando a primeira-ministra eleita foi Margaret Thatcher, e ela tem uma frase que eu acho fundamental e emblemática sobre design. Design or decline. Ou investimos em design ou vamos morrer. E a Inglaterra, na retomada do país, eles investiram mais em design do que em qualquer coisa. Isso tem a ver com uma certa resistência a inovar, a criar algo novo que se percebe aqui em Natal, uma certa dificuldade em implantar novos padrões, novos produtos?
Eu Ou acho que não? isso é um problema nacional, tá? É um problema nacional. Aqui nós somos um estado que representamos 0,8% do PIB brasileiro. Não é? Não pensemos que somos maiores. Nós somos grandes por orgulho e cultura, mas nós somos pequenos. É um pequeno representante do que é o Brasil. São Paulo passou pelo mesmo problema. Está reduzindo muito essa coisa. O brasileiro sempre teve essa cultura, devido a uma série de fatores, de copiar. É muito mais barato para o empresário copiar do que investir alguns dólares ou alguns reais num profissional, em diversas áreas. E nós vivemos ainda esse problema, né? Nós somos um país de empreendedores que temem o risco da inovação. Uma coisa muito contraditória. Ô, João, a gente preparou uma enquete que está falando justamente sobre esse problema que as pessoas têm em enxergar o design, em definir o que é design. Vamos ver a opinião das pessoas quanto a isso? Você sabe o que faz um designer? Bom, eu entendo que design é o profissional que trabalha com a arte. Tipografia, grafia, camiseta, essas coisas, né? Fazer estampas. O design trabalha com a parte de gráfica, de imagem, desenhar e meio que personalizar algo, seja uma imagem, um vídeo ou então uma animação. Mas eu imagino que seja uma arte, um desenho ou coisa do tipo. Eu já trabalhei com essa parte de design, mas bem saber o que é mesmo, não sei. Fazem alguns trabalhos como propagandas que vocês veem em outdoors, em algumas lojas. E tem alguns designers tipo de ambientes, como alguns que projetam salas. Eu já ouvi falar sim, mas não tenho muita ideia do que seja. Olha só, João, muita coisa interessante aí, mas também teve um pessoal que passou longe, né? E aí, o que é o design? O que o pessoal acertou, o que o pessoal errou? Perfeito do que acontece no país. As pessoas, isso é uma representação muito pequena, mas muito poucas pessoas, mas muito representativo no universo. São essas dúvidas que existem, né? Se você vê o que é design, vamos simplificar na coisa só. Olha, forma, função e como eu uni essas duas coisas. Né? É um profissional que pensa na forma e na função daquilo que está sendo produzido. Só que eu tenho que fazer todo esse caminho até chegar a essa função. Né? Como é que deve ser essa cadeira? Né? A cadeira, para mim, é uma coisa. Para uma pessoa que mora no interior da Paraíba, ela deve ser outra, talvez. Né? Que forma eu devo dar aquilo? E a função? Para isso, eu tenho que envolver o quê? Psicologia, sociologia, economia, biométrica, né? Ergonomia, engenharia, as engenharias todas, mecânica, química, né? Acústica, em algumas situações, ótica, muita ótica, né? Comunicação, marketing, tudo isso. Design é uma junção de tudo isso. É somente uma função. Na verdade, uma profissão que junta esses dois lados, mas esse meio aqui tem muita coisa. Até que ponto a dificuldade de entender essa pluralidade do design dificulta na regulamentação da profissão? Olha, dificulta demais, porque até hoje eu creio que uns 2 congressistas conseguiram entender o que era design. Né? Inclusive tem um congressista local que estava na mão dele o processo há 5 anos atrás. Eu o conheci, encaminhei o processo e o processo não andou. Até porque ele não conhece o que é design, não vê importância, existem outras profissões para ele mais importantes. Né? Se a gente for avaliar que design não é uma profissão de primeira necessidade, né? Nós não somos médicos, não somos advogados, não somos engenheiros, mas se imaginar que país nenhum, sociedade nenhuma, no meio capitalista, consegue crescer, ou então existir sem design, aí nós vamos levar que ela é prioritária. Nós vamos pensar que ela é prioritária, sim. João, uma última pergunta. No dia que eles pensarem isso, nós vamos ser regulamentados. Uma última pergunta ainda nesse bloco. Justamente nesse ponto, João, em relação ao desenvolvimento da indústria. Você acha que talvez a dificuldade do Brasil em se inserir em alguns tipos de indústria, até mesmo como a indústria automobilística, seria justamente essa falta de ter uma cultura do design mais discernida? Com certeza. Eu não vou falar bem não bem na automobilística. A automobilística, exatamente, tem umas 7, algumas irmãs, eles formam
um grupo muito fechado. O Brasil já tentou. Nós já tivemos a Gugel, tentou e fez design bem interessante. Nós temos grandes designers automobilísticos, pessoal. Na Fiat, sabe? Grandes designers. Trabalhando na Fiat, na sede da Fiat, da GM, da Renault, né? O próprio presidente da Renault, um brasileiro, franco-brasileiro. Nós temos grande cultura de design francesa. Agora, nós não temos indústria por um outro fator. Agora, nas outras indústrias, sim. Só que esses industriais hoje estão muito preocupados com isso. Nós já temos muitas indústrias produzindo design próprio e vendendo e ganhando o prêmio mundial. Né? O polo de design em Santa Catarina e no Paraná é muito forte na área industrial de alta tecnologia. Nós, inclusive, somos associados, meu escritório é associado no escritório de design lá em Santa Catarina, que é o Paradesign, que eles projetam coisas, muitas coisas que nós usamos aqui foram projetadas por eles. Altíssima tecnologia. E é um escritório pequeno, não é um grande escritório. É um escritório pequeno. E na área gráfica está muito mais voltado. São Paulo tem muitos escritórios também. Na área de produto também tem alguns, mas Santa Catarina e o Paraná tem muita coisa e muitas indústrias usando. Design nosso, já. João, a gente encerra esse bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta. Vamos conversar mais com o João Dias sobre design, inovação, produtos. Daqui a pouquinho no próximo bloco do Checkmate.